E se apenas uma cebola pudesse te levar à fama? Afinal, todo mundo quer ser famoso um dia, né? Sendo fazendo vídeo infantil pro YouTube, sendo vendendo um curso de como ficar milionário, sendo fazendo um vídeo de 30 crentes versus um ateu, ou divulgando um elefantinho, uma girafinha ou um tigrinho. Tá, eu não me rebaixaria esse nível. Mas para entender exatamente por que uma cebola te levaria à fama, a gente vai precisar voltar no tempo. Antiguidade. Na arte antiga, eles representavam objetos inanimados, como frutas, peixes ou pássaros, principalmente como forma de oferenda. Essa arte alavancou a cultura egípcia, e com certeza tendo muito a ver com a mitologia e a decoração também. E foi aí que surgiu o termo natureza morta. No final da Idade Média, a gente já vê elementos integrados em obras religiosas, depois sendo utilizado muito contraste. Não é só algo decorativo, começa a surgir um significado por trás de cada obra. A função evolui, de símbolo ou decoração para um experimento artístico puro. Porém, o momento mais importante de tudo isso acontece em outra época. Eu recebi uma encomenda para fazer uma obra de arte de natureza morta. Só que o cliente queria algo 100% novo e exclusivo para ela. Então, eu tive que recorrer à cebola. 1889, quando tudo começa. A história se passa em Zundert, e é assim que ela é hoje em dia. Mas na época, ela era assim. Uma pequena cidade na Holanda onde moravam todos esses meninos. Só que um deles era especial. E depois que ele cresceu, ele começou a trazer todos os sentimentos de adolescente para as telas. Inicialmente, muito melancólicas, usando muitos tons escuros. Mas tudo mudou novamente quando ele se mudou para uma vila na França, que hoje em dia é assim, mas na época era assim. Foi quando ele finalmente trouxe cores para as telas dele. Tudo que ele sentia, seja tristeza ou alegria, era representado por cores. E foi assim até o final da vida dele. E é claro que eu tô falando de Vincent van Gogh, o homem que pintou cebolas. Eu acho que motiva muito mais do que oferenda ou demonstrar algum poder ou alguma coisa assim. Ou até um motivo terapêutico como Van Gogh. Eu acho que tem muito mais a ver com o fato de demonstrar para as pessoas que a arte não precisa ser exatamente preto no branco, o que as pessoas pensam. Porque antigamente a natureza morta era vista como isso, como alguma coisa inferior, não era visto como grande arte, sabe? Como outros artistas pintavam. Era visto como algo simples que qualquer um poderia fazer. E até hoje é meio assim, né? Mas muito nessa época tinha um novo público comprador de arte. Um público que não queria nada relacionado à religião. Na época do protestantismo, né? Cheguei aqui, até soltei meus cabelos. Eu não sei se tu chegou a ver, assistiu o meu último vídeo que eu gravei sobre casas com cara de casa. Esse novo termo aí que surgiu, não sei onde, mas todo mundo tá falando sobre isso. Muito comentado a diferença de uma casa com cara de casa, que antigamente era uma casa normal, pra uma casa simples, sem toda branca, genérica, de loja, sabe? Aquelas casas. Eu acho que esse assunto tem muito a ver com isso, justamente por isso também, porque uma obra de arte de natureza morta, ela não é simplesmente um objeto ali, sabe? Inanimado. Ela carrega uma história por trás, porque muitas vezes a gente tem na nossa vida alguma coisa que tem um significado pra nós, algum objeto, que nos lembra alguma pessoa, sabe? A natureza morta serve pra isso, pra eternizar também essas coisas, sabe? Que obras de arte comuns, a gente eterniza pessoas, eterniza animais, paisagens, mas objetos que fizeram parte da nossa história, a gente só consegue eternizar com a natureza morta. Então, eu acho que é muito bonito esse tipo de arte e é algo que no dia a dia, principalmente, faz toda a diferença, sabe? Porque convida a gente a parar um pouco e a lembrar da nossa história, lembrar do porquê a gente tá aqui, lembrar das pessoas que a gente ama. Qualquer obra de arte na tua casa vai te trazer essa sensação, sabe? E eu acho que isso é imprescindível, é algo que deveria ter todos os dias na tua rotina, esse momento de parar e lembrar de todas essas coisas. E foi justamente assim que nasceu a natureza morta. E se o banal também chamasse atenção?
O nome Natureza Morta, na verdade, foi uma tradução meio errada aí que fizeram para o português, porque o nome original é Still Even, que significa basicamente uma vida quieta, sabe? Eu acho que é o ponto-chave das obras de arte do Van Gogh. De todos os artistas que pintam natureza morta, pintaram, mas eu acho que principalmente o Van Gogh, porque essa ideia de vida quieta, vida silenciosa, é algo muito que a gente... Quem vê os quadros do Van Gogh não sabe da história dele, não sabe da história dos quadros, acha que significa uma vida silenciosa mesmo, um campo, um jardim, uma coisa assim, sabe? Mas depois se descobre que tem toda uma história por trás, fazendo exatamente o trabalho que uma natureza morta tem que fazer, carregar uma grande história. E o mais legal é que ela ia contra justamente essas coisas de corpo idealizado, sabe, de guerras, de grandes heróis. Ela foi contra tudo isso justamente por mostrar que às vezes grande parte da nossa vida, na maioria das vezes, grande parte da nossa vida tá nas pequenas coisas. Com Van Gogh era exatamente assim. Ele pintava coisas simples quando o mundo dentro dele estava barulhento demais. Não era falta de um assunto, era um excesso de sentimentos que ele não conseguia lidar. Então, ele se expressava pelos pincéis. E ele entendia que às vezes é no que parece pequeno que a gente encontra chão. E a natureza morta nasce desse mesmo lugar, do silêncio que nos acolhe. Um quadro assim espera tu chegar cansado do trabalho, espera um café no final da tarde, espera uma nova fase começar, e ele vai estar sempre ali. Van Gogh dizia que queria fazer pinturas como se fossem um abraço, e é justamente isso que a natureza morta traz. Então eu acho que eu consegui carregar bem esse peso todo que tem a arte da natureza morta nessa obra de arte, que foi uma encomenda muito especial e que serviu para isso também, para deixar o lar da cliente muito mais personalizado como ela queria. E eu acho que obras de arte assim, como as do Van Gogh, por exemplo, ou como todas essas que vocês viram nesse vídeo, vão permanecer para sempre, porque natureza morta, ela nunca vai morrer por conta do grande significado que tem por trás de uma obra de arte como essa. E tu gostou dessa obra de arte? Comenta aqui pra eu saber. Comenta a tua opinião também, que eu quero muito saber sobre o que vocês estão pensando, se vocês estão gostando dos vídeos do canal, se vocês têm alguma sugestão de tema que eu possa trazer. Eu vou ficar muito, muito, muito feliz em receber qualquer comentário, que me ajuda demais. Eu sou a Malena, sou artista plástica, se tu não me conhece, muito prazer. Tu é muito bem-vindo nesse canal e eu tô amando criar uma comunidade com vocês aqui. Me acompanhe nos próximos vídeos. Um beijo e até o vídeo que vem.